e é uma ausência negativa, porque as lembranças que vêm são negativas, né? Então é importante que a gente transforme isso. Eu deveria ter visto que isso estava por acontecer. Você não pode prever o futuro e fez o melhor que pôde com o conhecimento que tinha. Eu devia tê-lo salvado. Você é humano e não pode controlar tudo que acontece à sua volta, né? Aqui entra, às vezes, muitas crenças também religiosas. É importante, né, para as famílias que as possuem, que isso possa ser trabalhado também, aquela questão do altruísmo, né, de cuidado do outro, de estar sempre disponível. Então, é importante a gente estar trabalhando com essas crenças. Eu nunca serei feliz novamente. A perda mudará a sua vida para sempre, mas ela continuará. Intervir com essas famílias é também ajudá-las a se fortalecer. Então, é ajudá-las a estarem desenvolvendo a resiliência, que seria o quê? Favorecer a visão de que o indivíduo ele é capaz de procurar recursos para superar as adversidades, não sendo somente um observador passivo de sua história, e sim alguém capaz de buscar recursos em si mesmo e no ambiente que o rodeia para a resolução de conflitos. Então, diante, às vezes, de algum conflito, de uma situação de estresse, é comum as pessoas, né, irem lá no fundo do poço. E, em geral, a sociedade, né, quem lida com essa pessoa fica muito mobilizado e às vezes quer dar todas as respostas, quer acolher de todas as formas para que aquela pessoa se reerga. Mas é importante essa visão, né, esse desenvolvimento da resiliência, onde a visão principal é que esse indivíduo ele é capaz de se mobilizar, ele é capaz de se recuperar, ele tem uma força dentro dele, né, que consegue sair dessa situação de conflito. Então, essa visão do indivíduo ela é muito importante para que a gente consiga ajudá-lo. Qual seria, então, esse conceito de resiliência? A resiliência pode ser definida como uma capacidade universal que possibilita a pessoa, grupo ou comunidade a prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades, inclusive saindo dessas situações fortalecida ou até mesmo transformada, porém não ilesa. Então é totalmente coerente com aquele conceito, né, com aquela mudança de conceito de resolução para uma reconciliação. Então, é aprender a estar lidando com as adversidades. Investir, né, nesse acompanhamento com os familiares sobreviventes é muito importante para que a gente evite novos casos, né, novos casos de suicídio, porque a família ela tem grandes chances de adoecer, né? Há uma cobrança aí intrafamiliar muito grande após um evento traumático como esse. Há uma busca por responsabilizações, por entendimento. Então, nós precisamos ajudar essas famílias a estarem se encontrando, né, a estarem entendendo todo esse processo. Então, para isso, o acolhimento ele é essencial, a escuta, né, saber ouvir o outro sem dar respostas prontas, porque vem daquela percepção de que aquela pessoa ela é capaz de lidar com aquela situação. Eu vou estar ali para dar um apoio, para dar um suporte, mas o outro ele é capaz, né? E o investimento em educação, né? A educação é o item mais importante na diminuição dos índices de suicídio. Então, que a gente esteja atento a esses fatores e que a gente consiga estar contribuindo para o bem-estar dessas famílias e dos indivíduos, né, que sobrevivem também após uma tentativa de suicídio. Obrigada. Olá, sou Major Ana Cláudia, psicóloga do HMAB, e falarei um pouquinho com vocês sobre prevenção em saúde mental. Para isso abordarei os seguintes temas: estratégias de prevenção, a abordagem da equipe e a privacidade e ética da equipe. Para falar um pouquinho de estratégias de prevenção, abordarei os seguintes temas. Primeiro, pensaremos o que é saúde mental, o conceito de prevenção em saúde mental, prevenção e promoção de saúde mental e, finalmente, as orientações da Organização Mundial de Saúde para a prevenção no caso do suicídio. Bom, e o que é a saúde mental? A definição da Organização Mundial de Saúde é a seguinte:
saúde mental é bem-estar no qual o indivíduo utiliza as suas capacidades, lida com o estresse normal da vida, trabalha de modo produtivo e frutífero e contribui para a comunidade. Ou seja, o conceito de saúde mental evoluiu. Hoje em dia, saúde não é sinônimo de ausência, mas sim dispor de capacidades ou de habilidades que possam contribuir para que nós enfrentamos de uma forma saudável os estresses do nosso dia a dia. Bom, e os estudos mostram que há uma relação entre fatores de risco ambiental e fatores estressores e práticas de socialização positiva, redes de apoio, fortalecimento e engajamento social no estabelecimento de uma psicopatologia. Ou seja, há uma relação entre a forma como esses fatores de risco ambiental, que são os estressores, interferem no nosso dia a dia, e os fatores de proteção que nós dispomos para enfrentar esses fatores de risco. Então, nós temos, quanto maiores os fatores de proteção, mais qualidade de vida, mais tranquilamente atravessaremos uma situação estressora. E como se dá essa prevenção? A prevenção ela ocorre em vários níveis. Hoje nós observamos a prevenção universal, a prevenção seletiva e a prevenção indicada. A prevenção universal ela não se dirige a um grupo especificamente, ela atinge uma população em geral. Quando nós falamos de prevenção seletiva, aí sim nós vamos analisar os riscos que cada grupo possui em relação a uma determinada consequência. Por exemplo, no caso, nós estamos tentando prevenir o suicídio. Se nós estamos tentando prevenir suicídio, nós podemos fazer um trabalho de prevenção focado em alguns grupos selecionados, naqueles onde a gente observa que há um maior risco, que há um fator de risco maior. Então, os programas são mais voltados para esses grupos, por isso ele é seletivo. E o indicado é quando há um nível ainda maior de risco ao suicídio, a cometer o suicídio. Então, esse trabalho vai ser um trabalho de prevenção indicada, porque nós identificamos níveis muito elevados. Desses 3 universos, nós trabalhamos preventivamente. E um nível mais à frente é o tratamento, é o assistencialismo, ou seja, não é só prevenir, a gente tem que tratar essa pessoa, o risco dela é ainda maior. Bom, e o que é prevenção? São programas preventivos, são intervenções intencionalmente designadas a reduzir a futura incidência de problemas de ajustamento em populações normais, assim como a promoção de funcionamento mental saudável. Então, acho que a grande questão nessa definição que diferencia a prevenção é que ela tem uma intenção. No caso, reduzir o número de suicídios. Então, ela tem uma intenção, ou diminuir o número de casos de bullying. Então, você tem uma intenção, o programa ele tem um objetivo, mas dentro desse programa de prevenção, nós contamos com algumas estratégias de promoção de saúde, que é dar condições para que essa pessoa possa enfrentar aquela situação estressora ou aquele fator de risco. E o que a OMS diz a respeito de prevenção ao suicídio? Porque todos nós já ouvimos que o suicídio agora é uma questão de saúde pública. Não é uma questão do indivíduo que sofre, porque ele tem um impacto em toda a sociedade, em todo o universo daquele indivíduo que comete o suicídio. Então, a OMS baixou uma recomendação sobre como deve ser algumas condutas que devem ser realizadas na prevenção ao suicídio. Primeiro, ampliação da conscientização da comunidade acerca do suicídio e seus fatores de risco. Logo, o que a gente quer é desmistificar o suicídio.
conscientizar a população de que ele existe, mas que há formas da gente prevenir. Intensificação de programas e serviços de conscientização e de assistência, ou seja, debater sobre isso, conversar com as pessoas, não fugir do tema, quebrar mitos, tabus. Incremento e aprimoramento da ciência sobre o tema, de forma a aumentar os recursos de prevenção e de ação sobre o suicídio. Que nesse caso ele está falando da importância de se realizar pesquisas, estudos nessa área, para que possa contribuir, né, no programa como um todo. E quais são as diretrizes? Bom, aqui ele já está falando de uma forma mais prática. O que fazer, né? Primeiro, identificar e reduzir a disponibilidade e o acesso aos meios para se cometer suicídio. Exemplo, armas de fogo, substâncias tóxicas. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a pessoa que estiver trabalhando nessa área, ela deve estar capacitada para avaliar os riscos de um suicídio. E no caso dela identificar um nível significativo dessa consequência do suicídio, ela tem que estar preparada para retirar ou conhecer também quais são os meios que propiciam esse fato. Outro fato que é muito importante, os procedimentos diagnósticos e subsequente tratamento dos transtornos mentais. Ou seja, saber diagnosticar aquele que chega com esse sofrimento, né, para poder dar o tratamento adequado. Um outro ponto que a Organização Mundial de Saúde prevê, né, que seja trabalhado nos programas de prevenção, é aumentar o conhecimento por meio da educação pública sobre doença mental e o seu reconhecimento precoce. Ou seja, quanto mais rápido o indivíduo tiver o tratamento, mais rápida será a sua melhora, mais efetiva. Mas aí é preciso que a pessoa se sinta à vontade para ir lá, se expor, diminuir o preconceito a respeito do que é doença mental. E isso a gente só consegue com educação pública mesmo, falando sobre o que é. Auxiliar a mídia a noticiar apropriadamente suicídios e tentativas de suicídio. Cuidado, a mídia, né, tem que ter muito cuidado quando ela fala sobre o suicídio. Muitas vezes a gente vê uma explicação muito simples ou bota muito a culpa numa situação só. E a gente sabe que ali tem todo um sofrimento, todo um contexto que leva o indivíduo a praticar tal ato. E prover treinamento para indivíduos e profissionais que se encontram na linha de frente, que eles chamam de gatekeepers, e que entram em primeiro contato com indivíduos sob risco de suicídio. Ou seja, muitas vezes essa pessoa ela vai chegar num hospital e ela vai ser recebida por um médico, um clínico geral. É importante que essa rede de saúde esteja realmente preparada para receber, sem preconceitos, aquele indivíduo que chega, o sofrimento dele, não desconsiderar o que ele fala. No nosso caso, muitas vezes, o profissional que exerce uma função de chefia junto a esse militar, que de repente pode identificar algum fator de risco, saber como conduzir, para onde encaminhar, né? Estar preparado para ouvir o que é. Bom, e aí a gente pensa, e a equipe? Como essa equipe se constituirá? Né? Quais são as características importantes? Primeiro, a importância da rede de saúde, que haja uma rede de saúde e que seja estabelecida uma relação de ajuda. Rede de saúde. Vou falar mais especificamente de como constitui a rede de saúde. Quais são as características dos profissionais de saúde? Que características eles devem ter? Primeiro, eles têm que estar capacitados e treinados para avaliar os riscos do comportamento suicida. Esse é um ponto principal de quem trabalha nessa rede de saúde.
deve estar preparado para lidar com esse sentimento de impotência, porque o trabalho ele leva um tempo, não é tão imediato, né? A gente não sabe a consequência, a gente atua, mas tem que estar preparado com esse sentimento. Habilitado para lidar com os efeitos dessa situação no paciente, deve-se evitar a negligência com a relação ao paciente. Ou seja, não desconsiderar o que ele está falando, ouvir mesmo. O que ele fala é importante até para que faça um bom diagnóstico. Não ter logo de imediato uma visão global. E a rede de saúde, né, só para exemplificar, ela tem 3 níveis: primário, secundário e terciário. O nível primário é o que recebe, em geral, o paciente. Primeiro nível, ele chega, por exemplo, num hospital geral e ele vai ser atendido por um clínico. Então, todos os profissionais da área de saúde, eles devem estar capacitados para identificar os casos em que há risco, avaliar esse risco, intervir, manejar logo de imediato, porque muitas vezes ele não pode ficar esperando que ele vá procurar uma rede de apoio secundária ou terciária. Ele tem, se possível, intervir logo para manejar esse risco e aí sim encaminhar para a rede secundária e terciária. Nesse caso, o que é a rede secundária e terciária? São os centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, os hospitais psiquiátricos ou hospitais gerais que tenham nos seus quadros os profissionais da área de saúde mental. Esse pessoal recebe e avalia novamente o grau, o nível de risco de suicídio, no caso, e acompanha. E aí, nesse acompanhamento, o que a gente vê? É a intervenção em crise, porque nesse nível a gente já está recebendo o indivíduo num nível mais elevado de risco, né? Então, nesse segundo momento, há a intervenção terapêutica, a medicamentosa, a internação, se for o caso, há toda uma atenção já voltada para esse indivíduo. Aí, quando concluído esse tratamento dentro do hospital, do CAP, se for o caso, após a alta, há o encaminhamento para que ele dê a continuidade ao tratamento. E a relação de ajuda? A relação de ajuda pode estabelecer redes sociais de apoio. Ou seja, lembra que eu falei logo lá no iniciozinho da palestra que há os fatores de risco e os fatores de proteção. E a rede de apoio, a rede social de apoio é um fator de proteção aos riscos, ao suicídio. Então, se a gente conseguir estabelecer um ambiente social em que haja uma relação de ajuda, isso pode prevenir, né, o ato que nós pretendemos que é o de suicídio. Então, numa relação de ajuda, o que define uma relação de ajuda? É uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. Ou seja, você está olhando para o outro e permitindo e oferecendo para ela ajuda, para que ela possa reconhecer que você está ali junto com ela, para ajudá-la realmente. E para que essa relação se estabeleça, a primeira coisa mais importante é evitar a formação de um juízo e uma apreciação imediata. É procurar compreender o outro. O que a gente deve evitar? Evitar julgamentos de valores, de preferência. Às vezes uma pessoa vem falar que está sentindo alguma coisa e a gente resumidamente fala, que besteira, não fica bem você fazer isso ou falar alguma coisa assim. Não está certo, muito bem, está certo. Isso é muito resumido, isso não... A pessoa que vem, ela quer ser ouvida, né? Sim. Então, a primeira característica é não julgar e não ter um juízo de valor imediato. Criar, através de suas atitudes, uma relação de confiança, facilitando a comunicação com o outro. Ou seja, o outro tem que estar confiante de que você vai ouvi-lo,
de que você está escutando o que ele fala e fazer o que a gente chama de escuta ativa ou escuta empática. Mostrar interesse pelo que a pessoa está falando, observar o comportamento não verbal, ele também diz muito se a pessoa está no seu comportamento demonstrando que está aflita ou que está tensa. Evitar interrupções e distrações, ou seja, a pessoa vem para você falar contigo algo que para ela é muito significativo e muito importante, e às vezes a gente diz assim, peraí, só um minuto, depois eu falo contigo, eu tenho que fazer isso aqui agora. Tentar evitar ao máximo, ou dizer assim, tentar acolhê-la, não trazer interrupções para a fala. Evitar preconceitos, porque os preconceitos trazem uma visão distorcida. Tentar usar questionamentos, reflexões, ao invés de uma resposta pronta. E dar sinais de que você mantém a conversa. Ou seja, pode falar um pouquinho mais, eu estou te ouvindo. Isso ajuda o outro a desabafar, colocar o que ele está pensando. Tá, e aí? Você recebeu esse monte de informação, você está capacitado para avaliar os riscos, para encaminhar. E aí, onde é que entra a privacidade e a ética quando eu avalio que esse risco é muito alto? O que eu posso falar e como eu posso falar? Porque lembra, né? É importante que nessa relação de ajuda haja a confiança. Então, ele tem que estar tranquilo de que você está falando, está considerando e tem o sigilo naquela relação. O que a gente faz? Então, aqui vem a questão da privacidade e ética. Até onde vai o sigilo profissional e as questões de ética. O como decidir, né? O certo e o errado. Primeiro, só uma definição de ética, que ética é a palavra derivada de ethos, isto é, hábitos, valores morais, o bem e o mal, o certo e o errado do conjunto da comunidade. Implica necessariamente a consideração do outro. Ou seja, no momento que você vai definir o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, a gente vai levar em consideração todo o contexto. O que a psiquiatria orienta, né, no Código de Ética, né? Qual é a conduta ética na visão da psiquiatria? Ela é uma visão mais de intervenção mesmo. Então, o que determina? Intervir em atos que possam colocar a vida em risco, preveni-los e interrompê-los. Então, a visão da psiquiatria é intervir imediatamente, impedir que isso aconteça. O sigilo, em caso de situações de morte ou suicídio, pode ser quebrado. Então, não tem ponderação. Tem um risco, o sigilo é quebrado. Deve-se anotar sempre os fatos em prontuários, porque esses eventos são essenciais para se entender o caso. E a psicologia? Bom, a psicologia prevê, né, no caso do Código de Ética, que a conduta na relação terapêutica, ela é pautada no respeito, na liberdade, na dignidade, igualdade e integridade do ser humano. Ou seja, respeitar o outro com todas as suas características. Nós devemos atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade. O sigilo, ele tem a finalidade de proteger a pessoa atendida, resguardando as informações e os fatos conhecidos por meio da relação profissional. Ou seja, a primeira intenção é de que o que é falado ali é mantido ali. Lógico que a gente sabe que determinados casos em que a gente vai pôr em risco a vida da pessoa ou de outrem, a gente tem que considerar essa questão do sigilo. Mas, em regra geral, a gente tem que ouvir o outro com todas as suas características. Mas e se esse outro demonstra uma ideação suicida? Se ele demonstra que pretende, que planeja, que tem um risco elevado de ideação suicida, aí sim, o sigilo tem que ser rompido. Se o sigilo tiver que ser rompido, é importante que os contratos terapêuticos sejam claros. O psicólogo está autorizado,
com consentimento do cliente, a informar a família a situação. Aí, nesse caso, o psicólogo, como tem um contrato terapêutico de sigilo, de confidencialidade, ele tem que expor para ele que naquele momento ele vai quebrar o sigilo, porque é uma questão de integridade física mesmo. Mas tudo é comunicado ao paciente. E aí, nesse momento, a família é integrada ao processo. E aí, nesse caso, nós fazemos o encaminhamento. Como esse encaminhamento acontece? Primeiro, nós explicamos as razões pelas quais nós estamos encaminhando para um tratamento mais intervencionista, vamos chamar assim. Tentamos diminuir os estigmas em relação à medicação, ou seja, mostrar para ele a importância de utilizar a medicação nesse momento. Explicar a importância do tratamento e da psicoterapia, que aí nesse momento ele tem que fazer um tratamento realmente conjunto, remédio e tratamento psicoterápico. Expor que esse encaminhamento não é um abandono, ou seja, você apenas está procurando oferecer a ele um tratamento mais adequado à dificuldade que ele está vivendo no momento. E, se possível, manter o contato com ele, o vínculo, após a consulta psiquiátrica, para reforçar de que não foi um abandono realmente. Eu gostaria só de apresentar agora um vídeo para que nós possamos refletir justamente sobre essa questão da relação do paciente com o pessoal da área de saúde.
Bom, eu gostaria de te agradecer, espero ter contribuído um pouquinho com o programa e obrigada pela atenção.